Leitura da Sútra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Deus. Um dia o anjo vindo a Seitonui recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos, e também o 6º sentido, sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é, a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajuste cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, nem ferramenta, nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente, onipresente. Quando a mente desse Deus onipotente, desse Deus perfeito, entra em vibração, se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno de todas as coisas, passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente, nada há que tenha sido feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerar a realidade é ilusão. Cuidai para que não os apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e logo, em breve, se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem do Espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espírito que não tem estômago e sofre de doença gástrica, espírito que não tem coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima, são sombras de ilusões, motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será a realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal, enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira, enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e a perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado. Porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade e despertarem para esta verdade, e destruírem todas as ilusões mentais
as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como será o reino da luz. Matéria. Não tombeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria afinal nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Essa circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece o lutador se nela for projetado um lutador, ou um doente se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme incolor e transparente, é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocares no projetor um filme incolor e transparente, que não tenha imagem resultante da reação do sensibilizador, e na tela projetar desse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve perece e morre, nem aparecerá evidente doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior do saudável lutador. Por mais saudável que esteja o lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmbito da matéria, no âmbito do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e a vida é eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada de caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, será eterna, desconhece a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida, não conhece a morte. A vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue e nem morre. Por isso a vida também não desaparece, não morre e nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá. Aquele que cresce senil, logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor e o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetada no espaço dá-se o nome de matéria. A matéria é ordinariamente nada e não possui autonomia nem força, o que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida
por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é ordinariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, a luz perfeita que acompanha a realidade. É a luz infinita e onipresente, que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços, como anjos que passeiam no céu, como peixe que nada no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz, cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo, ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita universal sabedoria. Bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também Criador de todas as coisas, por isso Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente substância e também o Criador por isso. Unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, doença, não passa de pesadelo. Todas as harmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, essas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho pode nos fazer sofrer. Mas ao despertarmos percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admite Buda, chama-se ilusão. Nas doutrinas que admite Deus, chamam-no pecado. Diz ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e a harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim, recita o anjo da Seichonoye, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria. Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor, a tal pensamento invertido dá-se o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada
pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo o que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto: considerais perfeição pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: pecado não é realidade, porque é imperfeição. A doença não é realidade, porque é imperfeição. A morte não é realidade, porque é imperfeição. Não considereis realidade, que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis, imaginando aquilo que é inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades. Embora usem a máscara da realidade, vim para arrancar esta máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com esta mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todo do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todo do universo semelham os homens, que bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavra, disse: são-te perdoados teus pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seitinoe, e pelo poder da palavra, revela a natureza do pecado e faz com que o pecado volte ao nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da vida, da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade. Sou o anjo enviado pela verdade. Sou a luz que emana da verdade. Sou a luz que extingue a ilusão. Sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho, sua vida. Aquele que bebe a mim não adoece, não morre. Sua redenção, aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado, o anjo torna o querubim a indagar: mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem um conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo, porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria, o amor não é peculiar à matéria, a sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que
porque é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem é verdadeiro porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conhecei a imagem verdadeira da vida. Conscientizai o homem real que é a vossa imagem verdadeira. A vossa imagem, homem real é homem-deus e a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real, o que peca não é homem real, o que adoece não é homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois o homem real, nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso, neste mundo não existe um pecador sequer. Pecado é contrário à natureza verdadeira de Filho de Deus, a doença é contrária à natureza verdadeira da vida, a morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombra das ilusões da mente que em sonho imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e o homem são socorro. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, doença e a morte são existência verdadeira surgiu em tempos remotos da teologia, segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar pecado, doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e este volta ao nada original. Ao lerdes a Seitonui e conhecerdes a verdade, se sois curados de doença, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte, não existindo ilusão alguma, porque o homem é ordináriamente puro. Mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença. Mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque ordinariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira, é o homem Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também: o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco com projeção deste reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita, com projeção deste reconhecimento. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia
do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem de Deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem a matéria pré-existente, em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente. Assim como o casulo é produto do bicho da seda, não é no casulo pré-existente que aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente, e nele instala a si próprio seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda. Portanto, que a carne não é o homem, e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo, como certo adulto, o homem também rompe o casulo de carne e acende o mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Neste momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá ao mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical, caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Suta Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.